Vamos considerar o sistema óptico mais simples dentre todos, porque ele produz imagens e nós estamos muito habituados com o espelho plano. Eu tenho aqui uma figura simples de um objeto diante de um espelho plano. Este plano é um plano perpendicular à lousa, de forma que estamos vendo o espelho de uma perspectiva que a gente só consegue ver realmente o perfil dele. Muito bem. Eu tenho um objeto aqui. Como é que a gente determina a imagem de um objeto? Considerando vários pontos do objeto. Em princípio, precisaria de um número infinito, mas nós não temos como fazer isso. Então, vamos considerar um ponto, a extremidade da chama, né, da vela. Né? Muito bem. E tem um ponto aqui, vou analisar o ponto imagem deste ponto objeto. Tão simples quanto isso. Como é que eu faço para achar o ponto imagem? Bom, claro, eu tenho que fazer uso das leis da reflexão. Muito bem, então vamos considerar, né, raios luminosos e ver o que acontece com esses raios luminosos. Vamos fazer uso das leis da reflexão. Um primeiro raio luminoso, e nós estamos considerando este ponto, a extremidade da chama aqui. Então, um primeiro raio é este. Ele incide perpendicularmente à superfície do espelho. E ele, como sabemos, esse ângulo aqui é um ângulo θ igual a zero e o ângulo de reflexão é igual a zero. Consequentemente, esse raio luminoso volta sobre si mesmo, se propaga para lá. Agora, eu considero aqui um segundo raio luminoso. Ele incide sobre esse ponto, vamos chamar então esse ponto aqui de P2, né? De P2. Neste ponto P2, ele experimenta, esse raio, uma reflexão, seguindo ou obedecendo às leis da reflexão, de forma que esse ângulo aqui de incidência, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo de reflexão. Este raio sai formando um ângulo igual àquele. Vamos considerar agora um terceiro raio luminoso, este terceiro, incide sobre esse ponto, agora P3, esse ponto aqui é o P1, esse aqui é P2, este aqui é P3, né? E agora ele incide formando um ângulo e sai formando um ângulo igual a este. Se eu fizer para N pontos, essa é a situação que a gente vai ter. Mas e agora? Como é que eu enxergo a imagem? Porque fisicamente o que acontece é isso. Incide um raio, bate no espelho e volta. Incide um outro sobre o espelho e vai numa outra direção. Um terceiro numa outra direção. Ora, esses raios aqui, como a gente está vendo, eles não convergem. Olha só, este vai para cá e este aqui vai para cá. Esses raios nunca convergem. Nunca convergem. No entanto, é curioso, porque esses raios são os raios que nós observamos aqui. Esses são os raios que os nossos olhos recebem do espelho. Estes aqui. Estes aqui. Isso é uma coisa importante, né? Os nossos olhos recebem esses raios refletidos, né? Mas e a imagem? Por que a gente vê um ponto imagem? Bom, olha só que coisa curiosa, porque nesse caso, na verdade, se a gente fizer isso com uma geometria perfeita, né,
a gente vai perceber que o prolongamento de todos esses raios, o prolongamento de todos esses raios, obedecendo, né, as leis da reflexão, o prolongamento de todos esses raios vão convergir para um ponto P', que é o ponto imagem, que é o que você vê atrás do espelho. É isso que você vê atrás do espelho. Esses raios, o prolongamento dos raios se encontram num ponto. É claro que se este espelho for um espelho ideal. O que é um espelho ideal? Olha, a superfície é plana, perfeita. Perfeita. Daí vai acontecer isso. Se não for, se tiver aqui alguma rugosidade, nem todos os raios vão chegar até esse ponto. De novo, estamos falando aqui de um sistema ideal, estigmático. Um espelho estigmático, se a superfície dele for perfeita, plana, perfeita. De forma que este ponto aqui é o ponto imagem. Ele conjuga um ponto objeto a um ponto imagem. É este ponto P'. E se pode ver por argumentos de geometria bem simples, né, que a distância do ponto até o espelho é igual à distância de P' até o espelho. Ou seja, a imagem está à mesma distância do objeto. Agora, veja bem, neste caso, podemos concluir que um espelho plano, ele produz, né, uma imagem virtual. Uma imagem virtual. Uma imagem, por definição, né, que resulta do prolongamento dos raios luminosos. A imagem é virtual. No entanto, o que você vê te parece ser uma coisa real, localizada atrás do espelho, porque você está olhando aqui e o que você agora percebe? Como se os raios luminosos emanassem deste ponto. Porque você não consegue ver o raio luminoso atingindo esse ponto e chegando até você. Você não consegue traçar a história do raio luminoso. O que você percebe é que raios luminosos são provenientes deste ponto. Então, o que você acaba realmente vendo, quando você considerar todos os pontos, né, é uma imagem direita, não é invertida. É só considerar agora ponto a ponto. Pode considerar vários pontos e o que você vai obter, então, é essa imagem, né, direita, né? Ela não é invertida, uma imagem virtual. O objeto não é aumentado, ele fica sempre do mesmo tamanho. Mas, de qualquer forma, o que é importante é entender que o que você vê são os raios que vêm dessa fonte aqui, deste ponto. Finalmente, se eu colocar aqui um referencial cartesiano qualquer, considerar, por exemplo, esse eixo aqui, né, como sendo o eixo x, né, então é fácil ver que x é igual a menos x'. A coordenada x, né, de um ponto qualquer, deste ponto, é igual a menos x'. O menos é porque esses pontos à direita da origem, eu tomei a origem aqui, né, tem coordenadas negativas. Em módulo, tenho que a distância de P e P' são iguais em relação ao espelho.
E com isso, então, abordamos um exemplo absolutamente trivial, mas é importante entender os conceitos, né? E como é que a gente determina o ponto-imagem, utilizando as leis da reflexão, as leis da refração e assim por diante.